Olá, bem-vindo à aula 5, tema 1. E hoje nós vamos falar de um elemento importantíssimo que precisa ser pensado e planejado pelo empreendedor quando ali da abertura de um negócio próprio. A gente vai estar falando hoje sobre marketing, né? Acompanha aqui comigo. Bom, aqui a estrutura que a gente já vem desenvolvendo, né? Já falamos sobre os vários elementos aqui constantes do plano de negócios e hoje vamos detalhar marketing e vendas. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte, será que o fato, né, do empreendedor ter pensado num produto muito bom, né, um produto que vai atender ali uma necessidade, né, um produto ali que realmente foi bem preparado, tem uma boa embalagem, enfim, foi bem concebido. Será que o fato, né, desse empreendedor ter pensado muito bem esse produto, será que isso já é suficiente para que no outro dia milhares de consumidores queiram comprar esse produto? Me diga aí, será que só ter um bom produto já é suficiente? A gente vai ver que na maioria das vezes não é, né? Por quê? Porque você vai precisar criar mecanismos para que o consumidor conheça o seu produto, para que ele queira testar o seu produto. E aí o marketing é uma ferramenta extremamente importante que precisa ser considerada por esse empreendedor. Olha aqui comigo no quadro. Bom, quando a gente fala então no marketing, né, a gente vai ter que pensar em demonstrar, deixa eu mudar a cor aqui, como que a empresa pretende, por exemplo, vender os seus produtos, conquistar os seus clientes, né? Então, aí a gente está falando de marketing e vendas. A gente vai precisar pensar nos elementos, né, de marketing, o famoso composto de marketing ou o famoso 4Ps de marketing, que a gente vai já detalhar. A gente também precisa considerar uma coisinha chamada ciclo de vida do produto. Então, o empreendedor ele precisa pensar numa estratégia de marketing para que realmente ele consiga atingir ali aquele público alvo que ele já pesquisou na análise de mercado, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do ciclo de vida do produto. Dá uma olhada aqui no quadro comigo, né? Quando a gente fala no ciclo de vida do produto, a gente tem uma fase aqui de introdução, né? Ou seja, de lançamento, aquele momento em que o produto chegou no mercado ali fresquinho, né? Esse é o momento em que as vendas, no geral, ainda são baixas. Nem todo mundo conhece esse produto ou serviço, né? Ou seja, precisa haver um esforço de marketing nesse momento para que esse produto ou esse serviço seja conhecido. Então, olha só, nesse momento aqui da introdução, tá? É interessante o quê? Que haja, né, um desembolso maior, né, de recurso financeiro destinado a campanhas de marketing, tá? Então, essa é a fase introdutória, precisa ter um cuidado especial com o marketing. Depois a gente vem para a etapa seguinte, que é a etapa de crescimento, né? No geral, olha só, o que a gente tem? As vendas começam a crescer, né? Então, nesse momento, a empresa pode até diminuir um pouco, né, o seu investimento com marketing. Por quê? Porque as vendas estão crescentes, né? A etapa seguinte é a etapa da maturação, maturidade. E aqui nesse momento, a empresa já está mais estabilizada com relação às suas vendas, mas ela precisa ter um cuidado especial nesse momento da maturação. Por quê? Porque é nesse momento que, de repente, podem concorrentes ali quererem, de alguma forma, abocanhar o seu cliente, né? Então, a empresa, nesse momento da maturação aqui, né, a maturidade, é interessante ela pensar numa estratégia aí de marketing para que o seu consumidor, aquele que ela já suou muito para conquistar, que ele não queira comprar do concorrente. E aí, a gente já vem aqui para uma etapa seguinte, que é a etapa de declínio, né? As vendas já estão caindo. Nesse momento, a empresa já precisa pensar na possibilidade de inovar, de lançar novos produtos, aperfeiçoar o produto que já é vendido. Por quê? Porque as vendas já se encontram em declínio. Tudo bem essa questão do ciclo de vida? Aí a gente vem para o famoso, né? Já viram essa expressão por aí? 4Ps de marketing, né? São os famosos 4Ps. O que são esses 4Ps? Na verdade, eu tenho aqui, ó, produto, né? Deixa eu mudar essa cor. Eu tenho produto, preço, praça
e promoção. Então eu tenho o famoso composto de marketing, né? Os 4 elementos importantíssimos que o empreendedor precisa atentar. Vamos ver cada um deles, né? O que é o produto? O que eu preciso falar do produto? O que eu preciso expor ou conhecer? Bom, olha só, posicionar um produto no mercado, né? Posicionar, trocar até a cor. No mercado significa o quê? Direcioná-lo para atender as expectativas e necessidades de quem? Do cliente lá no segmento escolhido. Então, por exemplo, você fez toda uma análise de mercado, não é isso? E aí você vai posicionar esse produto, ou seja, checar se realmente ele está atendendo aquela demanda, você vai cuidar para que ele atenda aquela demanda. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês das companhias de baixo custo, companhias aéreas. Por exemplo, você lembra quando a Gol entrou no mercado brasileiro, por volta lá de 2001? Qual que era a proposta da Gol? Qual que era o posicionamento da Gol lá naquele momento? Era vender passagem aérea a um custo mais baixo, a um preço mais baixo, não é isso? Claro, para isso ela tinha que reduzir o seu custo. Então, a pessoa que comprava uma passagem da Gol lá, né, 2001, ela sabia que ela não teria aquele serviço de bordo tradicional que era comum, né, nas companhias aéreas. Mas o que a Gol percebeu era o seguinte, é que o brasileiro, o que mais ele queria era viajar. Então, aquele serviço de bordo, aquele glamour que se tinha todo, né, claro, aquilo custava caro para as companhias aéreas, né? Mas a Gol percebeu, olha, mais importante do que isso é as pessoas viajarem, né? E aí ela trouxe esse modelo de companhia aérea de baixo custo para o Brasil. Lembrando que esse modelo que a Gol trouxe, ele já existia em outros países, né? Principalmente na Europa. Então, era um modelo já existente em outras partes do mundo. Mas para cá, para o Brasil, naquele momento foi uma inovação. Então, as pessoas compravam a passagem naquele momento, né? Era uma passagem mais barata, mas elas sabiam também o quê? Que elas não teriam todo um serviço de bordo ali que já era o comum acontecer. Então não havia assim, a empresa não informar, não, eram as claras, o modelo da companhia era esse. Ou seja, ela veio posicionada para o mercado como uma companhia de baixo custo. Tá? Que mais? Quando a gente fala no produto, né? Olha aqui comigo no quadro, a gente precisa pensar, por exemplo, será que eu vou ter que promover alguma mudança no portfólio de produto, né, da minha empresa? Será que eu vou ter que mexer no produto para adequar ao mercado, tá? Que mais? Eu tenho que retirar, adicionar, modificar o produto. Então, todas essas questões precisam ser pensadas previamente. Eu preciso mudar o design, embalagem, qualidade, enfim, técnica, tamanho do produto para que ele fique adequado a essa demanda de mercado. Então, o empreendedor vai ter que avaliar todas essas questões. Aí eu trouxe para você aqui um exemplo dos chinelos Havaianas, né? Quem não conhece a marca Havaianas, né? Essa marca, ela tinha essa aparência lá em 1962. Você lembra dessa Havaiana? Branca, né? E azul. Era um chinelo naquela época para a classe de mais baixa renda, não é isso? Então a ideia naquele momento era esse. Mas será que hoje a Havaiana ela tem a mesma concepção lá da década de 60? O que você acha? Olhando para essas imagens aqui do quadro, a gente já vê que não, as coisas mudaram, né? Quando foi lá em 94, ó, a Havaiana começa a reformular o seu produto. Então ela começa a inserir, olha aqui, cores, né, nas suas sandálias, e essa evolução não parou mais. Começa a participar de eventos de moda, olha aqui, São Paulo Fashion Week, né? E as sandálias, elas também foram ganhando cores, né? Cores diferenciadas, acessórios, tá? Olha essa Havaiana aqui. Existem Havaianas hoje que tem detalhes, por exemplo, em brilhante, né? Em ouro. Então, a Havaiana ela foi mudando a sua concepção, né? Foi mudando o produto justamente para quê? Para atender essa nova demanda. E hoje, quem usa Havaiana, será que são só pessoas de baixa renda? Será que é o mesmo público lá da década de 60? O que você acha? Não, né? Hoje em dia, grandes estrelas de Hollywood usam Havaiana. Não é isso? Tem lojas da Havaiana em praticamente todo o Brasil. E no exterior também, Nova York tem uma loja da Havaiana. Então,
percebam, né, o que é a marca ir mudando, né? A empresa vai mudando os seus produtos para quê? Para que ele consiga atender a uma nova demanda de mercado. Tudo bem? Ficou clara essa questão aqui de produto? Aí a gente vem para um outro ponto que é também fundamental e que precisa ser analisado com muito cuidado, que é o quê? Olha aqui, preço, né? Opa, avançou um pouquinho. Bom, quando eu falo de preço, né, eu preciso pensar em quê? Numa política de preço. Qual é a política de preço que eu vou adotar, né? Por quê? Porque o preço vai impactar aonde? Na demanda, não vai? Por exemplo, imagine que você queira comprar, que você queira vender uma bolsa Chanel. Uma bolsa Chanel lá de 15 mil reais, né? Esse preço vai variar, né? Mas imagina uma bolsa de 15 mil reais. Você vai ter um público específico ali que consegue comprar uma bolsa de 15 mil, não é? Será que eu consigo vender uma bolsa dessa num centro de uma grande cidade? Lá, né, nos famosos, né? Conhecem? Bate-palma no centro da cidade? Não dá, né? Não consegue. Por quê? Porque o público é outro. Então, quando a gente fala em preço de produto, a gente tem que lembrar que o preço, ele precisa estar alinhado, obviamente, para uma determinada demanda de mercado, tá? Eu preciso considerar, olha aqui no quadro, a própria segmentação desse mercado. Você lembra da segmentação de mercado? Nós já vimos isso lá em aulas anteriores. Quando eu falo em segmentação de mercado, eu estou falando em quê? Eu estou falando em selecionar, né? Um grupo de pessoas ali com determinadas características. Então, quando eu defino esse preço, eu não posso deixar de considerar, obviamente, o quê? A minha segmentação de mercado, tá? O que mais, né? Um outro ponto importantíssimo também, né? O empreendedor precisa considerar o quê? O valor percebido pelo cliente, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já comprou um produto, pagou mais caro por ele, só porque ele era de uma dada marca que você gosta? Tenho certeza que sim, né? Nós fazemos isso. Então, quando o cliente ele percebe um valor, ele atribui um valor para uma determinada marca, ele paga inclusive o quê? Um preço mais elevado. Tudo bem? Acontece, né? Acontece. Existem pessoas que pagam valores, por exemplo, altíssimos para comprar uma calça jeans, né? Acontece. Por quê? Porque percebe valor naquela marca de calça jeans, tá? Então, esse valor percebido pelo cliente, ele é extremamente importante. Porque se esse valor for elevado, você vai poder cobrar mais desse cliente, tá? Aí, o que mais? Bom, o preço ele vai interferir, claro, na imagem do produto, né? E aí, o empreendedor ele precisa considerar alguns pontos, né? Como, por exemplo, o próprio preço, que a gente vem mencionando, a questão do prazo, forma de pagamento, como que o cliente vai poder pagar. O que mais? Né? A área de atuação, né? Em mercados seletivos, né? Selecionados ali. Precisa definir uma política, né, de penetração em determinados mercados. A gente vai ver o que é isso na próxima aula, o que é uma política de penetração, ou seja, né, como que a empresa faz ali para que ela consiga aumentar o seu market share, aumentar, né, o seu mercado. E aí vai ter que pensar também o quê? Em políticas de desconto, tá? Aí a gente vem para o outro P, que é o quê? A praça. O que é a praça? Olha aqui no quadro comigo. Praça ou canais de distribuição, tá? É a mesma coisa. Na verdade, aqui é o empreendedor pensando como que o produto dele vai chegar até o cliente final, né? Como que o produto vai chegar? Será que ele vai vender de forma direta para o cliente final? Então, imagina que você tem uma loja de roupa, né? E você não tem só essa loja, mas você também produz a roupa, a peça, né? E tudo que você produz, você vende na loja própria. Pronto, então, será que você vai estar entregando o produto tendo contato diretamente com o teu cliente final? Mas, em algumas situações, isso pode não acontecer. Olha comigo aqui no quadro, né? Então, aqui, voltando, eu posso ter uma situação em que a indústria, né?
tem o contato direto com o cliente final, e aí eu estaria falando aqui de uma venda direta, mas eu posso ter uma venda indireta. E o que é essa venda, essa distribuição indireta, né? Aí eu estou falando de uma empresa que produz e que tem lá, por exemplo, um distribuidor, que tem um varejo, né? E que depois isso chega ao cliente final, tá? Hoje a gente não pode deixar de considerar também o que? Internet. Né? Os catálogos já são bem conhecidos, né? Mas hoje a internet é um grande canal de vendas, tá? Deixa eu mostrar para você uns dados sobre o comércio eletrônico. Olha só, aqui nós temos a evolução do faturamento do e-commerce no Brasil, tá? E eu tenho aqui uma evolução, né? Desde 2011 até aqui 2017 a projeção. Olha só esse quadro. Eu saio lá de 2011, esse quadro aqui está em bilhões, tá? Em 2011, nós tínhamos um patamar de faturamento de 18 bilhões. Tudo isso comércio eletrônico, tá? Vendas online. Olha como a coisa foi evoluindo. E olha só, em 2016, eu passei por um patamar de 44 bilhões de vendas online. E qual que é a projeção aqui para 2017, né? A projeção para 2017 é que se tem uma venda do patamar de mais ou menos 49 bilhões de reais. É muita coisa, né? Será que o empreendedor hoje, né, ele pode desconsiderar a internet? Olhem os números. Não é possível, né? Esse empreendedor, ele precisa considerar ali, né, que existe um mercado interessante online, sem dúvida, tá? E o que as pessoas compram mais pela internet? Olha aqui, acompanha comigo aqui no quadro. 17%, né, dessas vendas é moda e acessórios. 15% cosmético e perfumaria. 12% eletrodoméstico. Aí vem 8% telefonia e celular e 8% também livro, assinatura e revista, né? E quanto que as pessoas gastam em média? Essa estatística, tá, pessoal, ela foi feita em 2016. Então aqui a gente tem o famoso ticket médio. O que é o ticket médio? É a média de compra, né? Quanto em média as pessoas compram no comércio online. Então a gente tem aqui um ticket médio em 2014 de R$ 247. E 2015, ó, R$ 260. Então a gente já vê um aumento aí do ticket médio nas vendas online. Tudo bem? Viram como esse mercado não pode ser ignorado pelo empreendedor? Agora a gente vai ver mais um P. Vamos dar uma olhadinha aqui na promoção. O que é a promoção, então, né? O objetivo da propaganda, por exemplo, é fazer com que a mensagem atinja uma audiência selecionada, tá? Com o propósito de quê? De informar, de convencer, de reforçar o conceito de um produto junto a consumidores, né? Então, quando a gente fala em promoção, e aí dando exemplo, né, da propaganda, o empreendedor precisa ficar atento, né, para que aquela propaganda atinja lá o seu público-alvo. Então, ele tem que tomar certos cuidados, né? De repente, se o público-alvo dele são gestores, são diretores de empresas, né? Se ele quer fazer, de repente, uma campanha na televisão, ele precisa atentar. Que horas essas pessoas estão em casa? Que horas elas assistem esse programa? Né? Porque senão você pode ter um esforço grande de marketing e não atingir a tua audiência selecionada, tá? O que mais, né? Você precisa considerar o público que você quer atingir, isso que eu acabei de falar. E a publicidade hoje ela também pode ser usada com intuito informativo, né? Então, por exemplo, vejam as várias redes sociais, né? E as pessoas criando um marketing informativo, ou seja, um marketing ali que ele não é aquele marketing de venda, mas é um marketing para te instruir, né, para te esclarecer sobre um dado assunto. Então, por exemplo, imagina alguém que quer vender comida fit, como a gente já falou em aulas passadas, né? E aí você tem lá um post lá, por exemplo, no Instagram, uma foto ou, né, em alguma outra rede aí social,
falando, por exemplo, das calorias de determinados alimentos, falando da importância de certos alimentos, né? Então, na verdade, qual que é o objetivo aí dessa empresa? Ela quer te esclarecer sobre algo que é importante para o próprio negócio, né, que ela opera, tá? Então, de repente, você lendo aquele post, você vai se interessar mais por aquilo e vai querer saber daquela empresa que trabalha, né, exatamente naquele ramo, tá? Então, hoje isso é muito comum. O cuidado que você tem que ter é o seguinte, porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, eu vou fazer essas postagens e o custo é zero, né? Não tem custo nenhum, eu mesmo faço. Tem que tomar um certo cuidado, por quê? Porque eu já vi por aí muito marketing desse que teoricamente não tem custo, com uma qualidade muito ruim, né? Então, por exemplo, fotos mal tiradas, mensagens que não ficaram claras. Então, tomar cuidado porque se isso não for feito adequadamente, você ao invés de atrair esse cliente, você pode fazer com que ele não queira nem conhecer o seu site, por exemplo, né? Então, precisa tomar cuidado com isso, tá? Eu trouxe um vídeo para você olhar aí sobre exatamente esse marketing digital. Dá uma olhadinha nesse vídeo agora. Aqui está sua marca e, é claro, sua ideia genial. Vamos levar essa ideia à mídia, que agora tem uma novidade: a internet e todos os outros meios interativos, inclusive o seu celular. Não entre em pânico, a mídia vai falar com o consumidor, mas tem uma coisinha diferente. Ele não ficará passivo diante da sua mensagem se ela for interessante de alguma forma. Na verdade, ele tem tanta informação ao mesmo tempo que talvez nem se lembre da sua marca. Suponhamos que sua ideia é realmente genial, que tenha brilhado nos olhos do consumidor. Talvez aí ele queira falar com você, e ele quer conhecer você, ele quer saber mais. É óbvio que você fez um excelente planejamento de relações públicas, incluindo os conteúdos editoriais na internet para garantir que ele terá boas informações sobre o seu produto. Mas isso ainda não o deixou completamente decidido. Seu desejo de saber mais vai levá-lo a se consultar com outras pessoas, família, amigos mais próximos e colegas de trabalho. Mas veja bem, ele agora tem novos contatos, amigos dos amigos que se conectam a milhões de pessoas que estão simplesmente espalhadas em inúmeras comunidades de redes sociais. Ufa! Nesse ambiente de consulta, ele também pode encontrar informações em blogs e sites de vídeo. Talvez seja interessante que sua marca esteja presente em todos esses ambientes, não acha? E que esteja sendo falada, e bem falada de preferência. Para saber mais sobre o seu produto, é bem provável que a primeira coisa que o consumidor faça é usar uma ferramenta de busca. Essa ferramenta certamente vai levá-lo às redes sociais, sites de vídeo e blogs. E, invariavelmente, deve levá-lo primeiro ao site da sua marca, ou ao site mobile da sua marca, se ele fizer essa busca pelo celular. É fundamental realizar uma estratégia bem elaborada de Search Engine Optimization para que os primeiros resultados dos buscadores sejam os sites da sua marca. O trabalho de Search Engine Marketing deve ser complementar. Muitas vezes o consumidor vai encontrar a sua marca através de associação com palavras que expressam seu contexto. Entender o momento adequado de estar diante dele com sua marca tornou-se muito importante. Calma. Agora ele já tem informações sobre o seu produto, passou pela fase da experiência, trocou referências e finalmente está decidido a comprar seu produto. Ele vai ao ponto de venda, que agora inclui os e-commerce, e-auctions, e-retails e tudo que você possa imaginar. Até que ele finalmente compra o seu produto. Viram aí? Viram que não é tão simples, né? Você simplesmente jogar informação na internet, fazer marketing digital requer ali um planejamento, tá? Então o empreendedor não pode simplesmente fazer de qualquer maneira isso, tá? Como eu havia mencionado, precisa haver toda uma estruturação e um planejamento para se fazer marketing digital. O que mais? Bom, aqui alguns itens que podem ser utilizados, né? Outdoor, por exemplo, televisão, rádio, brindes, a internet, né? Então, hoje você tem vários canais. O que a gente alerta é que a empresa precisa fazer isso de forma estruturada. Então, ela vai usar a televisão? Tá, vai ser só a televisão? Ela vai usar jornal? Mas ela tem os aplicativos, que ela também faz isso para celular. Então, assim, esse esforço de marketing, ele precisa estar estruturado e planejado para que no site não seja uma coisa, a campanha que vai para o rádio é outra, no aplicativo é outra história, enfim. Tudo bem? Aí, aqui para resumir, né? Então, nós temos ali os 4 P's, né? Lembrando, a gente está falando aqui dos 4 P's, tá? Então, eu tenho o produto e eu preciso considerar esses itens aqui, ó, como qualidade, design, variedade, características, embalagem de produto, né? Garantias, devoluções.
Quando eu falo de preço, eu preciso considerar o próprio preço, políticas de desconto, prazos de pagamento, né? Formas, termos de crédito, tá? Quando eu falo da praça, eu vou considerar de que forma esse produto vai chegar ao meu cliente final, né? Quais são os canais, portanto, eu preciso considerar se eu vou precisar de estoque, né? Qual vai ser o transporte utilizado, tá? E a promoção, né? E aí eu venho com a própria promoção de vendas, né? Que tipo de propaganda vai ser feito, o que mais? A minha força de vendas, relações públicas, marketing direto, tá? Olha aqui uma ilustração bem interessante. Imagina lá, você tem uma barraquinha lá na beira da praia, né? E aí, bom, você tem a barraca, a primeira coisa que você tem que pensar no próprio preço. Imagina que você está vendendo ali refrigerante. Você tem que pensar no preço, né? E esse preço precisa estar atrativo, né? Senão as pessoas não compram. A praça, o que é a praça? É onde você vai estar vendendo o seu produto, né? Onde você vai estar ofertando. Precisa considerar o quê? A logística, a distribuição. O que mais? Aí tem o próprio produto em si, ou seja, o que você vende, né? Que precisa estar relacionado lá à sua pesquisa de mercado, a demanda, né? E por fim você tem a sua própria promoção, olha aqui o bannerzinho, né? Divulgando lá, enfim, o produto. Tudo bem até aqui? Vamos então avançar, né? E aqui a gente fala de um ponto que também é muito importante, que é a projeção de vendas, tá? Quando a gente fala em projeção de vendas e o empreendedor ele precisa fazer a projeção de vendas, ele tem que considerar três elementos importantíssimos. Então, qual é o primeiro ponto a ser considerado quando eu falo em projeção de vendas? Bom, análise de mercado, tá? Análise de mercado. Essa projeção de vendas, ela precisa ser feita baseada numa análise do mercado, uma análise real, né? Cuidado com os números recheados de entusiasmo. Então, você precisa olhar para aquela análise de mercado que a gente já conversou em aulas passadas e aí você vai ter que definir uma estratégia, né? E um planejamento. Bom, se o mercado é de X, quantos por cento eu imagino que eu consiga ali alcançar, por exemplo, num período de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá? Então, essa análise, ela precisa considerar, né, a projeção de vendas, ela precisa considerar a análise de mercado. O que mais? A própria capacidade produtiva. Será que tem que considerar? Poderia falar, você pode estar pensando, mas professora, para quê? O que tem a ver com capacidade produtiva? Eu não estou fazendo aqui projeção de vendas? Tá, você está fazendo projeção de vendas, mas lembre-se, né? A tua capacidade produtiva precisa ser considerada porque imagina que você fez uma análise de mercado X lá, né? Você acha que você então vai conseguir vender num dado 2x, por exemplo, 2x, e você põe lá na tua projeção 2x, mas só que de fato a tua capacidade produtiva só consegue produzir x. Então você tem que alinhar isso aí, tá? Você tem que alinhar. O que mais? Você precisa pensar na própria estratégia de marketing, né? Que estratégia você vai usar? Algumas empresas acabam sofrendo ali do doce problema. O que é o doce problema, né? Imagina você faz ali uma campanha, uma mega campanha de marketing, né? E aí você tem uma demanda enorme para o seu produto ou serviço, mas só que a sua capacidade produtiva ali, ó, não consegue atender. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o cliente, né, no primeiro momento que ele for tentar comprar e ele tiver dificuldade, ele pode desistir de comprar da sua empresa e pode querer comprar do concorrente. Então, essa estratégia de marketing, ela precisa estar alinhada com todos esses outros, com esses outros elementos, tá? Para que você não tenha o doce problema e esse doce problema, ou seja, muitos clientes querendo comprar, né, e esse doce problema vire uma dor de cabeça. Então, esses 3 pontos precisam estar alinhados. Tudo bem? Aqui, né, um modelinho de projeção de vendas, tá? Hoje em dia você faz isso no Excel, enfim, sem maiores problemas. E aí, um ponto que você não pode esquecer, que é a sazonalidade. Você poderia me perguntar, professora, o que é sazonalidade? Olha para o quadro, olha essas fotos aqui. Olha aqui. Natal. Será que Natal é um período sazonal? Olha para cá, Páscoa. Será que Páscoa é um período sazonal? Primeira coisa, o que é sazonalidade, né? O que é sazonalidade? Olha só, a sazonalidade é um período em que há oscilação. Vamos pensar aqui
em vendas. Vamos pensar no Natal. Será que o Natal é um período em que as vendas das lojas, elas aumentam? Me diz aí. Aumentam, né? Aumentam. Todo mundo querendo comprar um presente para o pai, para a mãe, para o namorado, namorada, enfim, amigos, né? Então, as vendas aumentam nesse, né? Não só em dezembro, na verdade, você começa a ter um aumento das vendas ali no final do ano, né? Novembro, você já vê as pessoas comprando, né? Dezembro é o pico, né? Ou seja, em dezembro você tem ali uma oscilação, né? Você tem um aumento, por exemplo, de faturamento, que não se vê nos demais meses. Ou seja, você tem um período sazonal, né? Dia das Mães, por exemplo, Páscoa, né? O que as empresas que vendem chocolate fazem? Elas precisam se preparar o ano inteiro para o momento da Páscoa. Por quê? Porque é uma sazonalidade. No mês da Páscoa, o que acontece? As vendas sobem, tá? Agora, uma pergunta que eu te faço. Será que a sazonalidade, ela só vale quando as vendas aumentam? O que você me diria? Não, né? Não. Olha só, como eu falei, a sazonalidade, ela está ligada a um período de oscilação. Então, pode haver uma sazonalidade com queda também. Vamos imaginar aqui que você tem uma empresa, né, uma sorveteria. Imagina que essa sorveteria, ela está localizada no estado em que alguns meses do ano faz sol, mas existem meses que faz muito frio. Vamos pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, em algumas cidades lá do Rio Grande do Sul, que faz muito frio no mês lá, imagina no meio do ano, julho, né? Bom, as pessoas tendem a tomar menos sorvete quando o clima está frio, não é verdade? Será que eu poderia chamar, então, esses meses aí de muito frio, de um período sazonal para a sorveteria? Poderia, né? Poderia, as vendas caem muito, tá? Agora, claro, o importante de você descobrir o período sazonal para o seu negócio é justamente você pensar em estratégias para que você continue tendo ali um dado patamar de faturamento, tá? Então, imagina que você percebe que num dado mês... Vamos imaginar que você tem um posto de lavagem de carro. E aí você percebe que no mês de janeiro, por exemplo, aqui em Manaus, é um mês que chove muito. E aí você percebe, né, que as pessoas lavam menos o carro no mês de janeiro porque chove muito. Ah, o carro tá sujo mesmo? Ah, eu nem vou lavar porque vai chover no outro dia mesmo, né? Então, você que é dono do posto, o que você vai fazer? Você não vai... Teu faturamento vai cair no mês de janeiro. Porque as pessoas lavam menos o carro, tá? Ora, você vai ter que pensar numa estratégia. De repente, pensa num desconto, pensa numa estratégia para quê? Para atrair esse cliente no mês de janeiro. Ou você vai pensar em aumentar as suas vendas nos demais meses para compensar a baixa em janeiro. Tudo bem? O importante é o empreendedor conhecer a sazonalidade do seu negócio. Ele precisa olhar para o negócio e avaliar. Existe um período sazonal para o meu negócio? Imagina que você tenha um restaurante, né, que venda lá produtos regionais. Nosso famoso X Caboquinho, por exemplo, né? E aí, será que a gente tem o Tucumã todos os meses do ano ali numa qualidade boa? A gente sabe que não, né? Não tem. Então, o que você vai fazer nesses momentos, nesses períodos em que te falta ali um insumo que é tão importante para o teu negócio? Vai ter que pensar, né? Dependendo de cada negócio, o empreendedor vai ter que montar uma estratégia. Tudo bem? Então, a importância de se conhecer a sazonalidade é exatamente para que o empreendedor possa se precaver, possa montar estratégias, para que ele não tenha ali uma baixa significativa ali no seu faturamento, por exemplo, de forma repentina e que ele nem tinha pensado sobre isso. Ficou claro essa questão da sazonalidade? Tudo bem até aqui? Bom, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.